Olá! Salve, salve, aterrorizados! Demorou, hein? Mas enfim, chegou a estreia do projeto Lendo com Angel Black. Mas antes, peço para você que deixe o like aí para ajudar, que o like ajuda muito. Também compartilha bastante, galera, para ajudar o canal. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. E também não deixem de ativar todas as notificações para poder acompanhar junto comigo a leitura desse livro maravilhoso. Lembrando que esse livro é uma obra de ficção, apenas para entretenimento, tá bom? Não é para interferir na fé de ninguém e para ninguém estar julgando. É uma obra de ficção. Vamos lá? O livro A Batalha do Apocalipse, de Edward Spohr. Da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, 14ª edição da editora Verus. Vamos lá? Vamos começar agora com o Manuscritos Sagrados dos Malaquins. Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Armados com espadas místicas e coragem divina, querubins leais a Iavé travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono que caíra após ter concluído o trabalho da criação, o descanso do 7º dia. Enquanto ele permanecia ausente, os arcanjos ditavam as ordens, impondo seus desígnios no céu e na terra, sentados no topo de seus tronos de luz. Cada um deles almejava alcançar a divindade. Concentrando todo o poder debaixo de suas asas, os poderosos arcanjos onipotentes e intocáveis utilizavam da palavra de Deus para justificar sua própria vontade. Revoltados com o amor do Criador para com os seres humanos e movidos por um ciúme intenso, decidiram ir contra as leis do Altíssimo e destruir todo homem que caminhasse sobre a terra, acabando assim com a parte da criação do divino. Impulsionado por essa fúria, Miguel, o príncipe dos anjos, enviou a Haled diversas calamidades, mas como insetos persistentes, os mortais resistiam. Os tiranos alados desejavam um regresso à aurora dos tempos, quando só os animais povoavam o mundo. Eles nunca aceitariam venerar uma criatura feita de barro, uma vez que tinham sido gerados a partir do próprio esplendor e glória do Senhor. Decidido a eliminar de vez a humanidade, Miguel ordenou que os Ixins, da casta angélica que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Não obstante, os mortais novamente subsistiram. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a estrela da manhã, o único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão que era submetido.
Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, e enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Com o poder e prestígio que conseguiu por ter delatado os insurgentes, Lúcifer arquitetou sua própria revolução. Motivo: por interesses nem um pouco justos. O arcanjo sombrio pretendia tomar o principado de Miguel e ascender acima mesmo do Criador, coroando-se em Tissafon, o monte da congregação, e tornando-se igual a Deus. O filho do alvorecer não queria apenas vencer o seu irmão, desejava tornar-se ele próprio Deus, subjugar não apenas o monarca, mas também Yahvé. Muitos anjos revoltados com a política celestes não conheciam as motivações egoístas de Lúcifer e se juntaram a ele. Ao descobrir a traição, o príncipe dos anjos declarou uma nova guerra e uma segunda batalha estalou. Por seus atos e ambições macabras, a estrela da manhã e seus seguidores foram lançados ao Seol, poço obscuro de trevas e sofrimento, um lugar terrível, um cárcere permanente. Lá, o arcanjo sombrio governa e espera o momento certo para iniciar sua vingança. Hoje, os mortais conhecem essa dimensão pelo nome de inferno. Muitos milênios se seguiram as duas guerras angélicas e então os humanos reinventaram o período das grandes catástrofes com suas próprias armas modernas. No céu e no inferno, o Amargedon marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará do seu sono e todas as sentenças serão revistas. O tecido da realidade cairá, antigos inimigos se enfrentarão e não haverá fronteiras entre dimensões paralelas. Esse será o dia do ajustes de contas. O crepúsculo do sétimo dia se aproxima e a noite cairá em breve. Vamos para a parte 1, a Vingadora Sagrada. Prólogo. Tissafon, o monte da congregação, dias atuais. Certo dia, o arcanjo Uziel, cansado daquela espera infindável, resolveu galgar o monte Tissafon e afrontar o seu irmão. Armou-se de sua espada de fogo, vestiu uma armadura dourada e tomou a longa escadaria de mármore que levava à construção de pedra no topo do morro. Ao fim dos degraus, o santuário do alvorecer aparecia meio oculto pelas nuvens geladas. Um aposento imponente, erguido por largas colunas redondas, uma forte luz azulada coruscava em seu interior, um brilho que o arcanjo acreditava ser as emanações do próprio Deus. Mesmo através de seu elmo polido, que completava o conjunto da bela couraça, o rosto de Uziel era austero e demonstrava sua vontade. Sozinho,
ele ponderara por anos a fio e agora, enfim, decidira visitar o Altíssimo só para ter certeza de que o Espírito de Deus continuava adormecido, deitado no santuário e não morto, como às vezes suspeitava. Um dia, havia muito tempo, Uziel contemplara a face do Criador, uma dádiva reservada aos arcanjos. Nem os anjos tiveram esse júbilo. E o que ele viu foi fraternidade, amor e compreensão. Então, como teriam os celestiais chegado àquele grau de corrupção? O paraíso caíra em decadência e com ele também o mundo dos homens. Mas o caminho ao santuário não seria facilmente vencido. Miguel, o príncipe dos anjos, irmão direto de Uziel, guardava o trono divino e não estava disposto a permitir o seu ingresso. Sozinho, ele bloqueava a passagem, brandindo sua espada sagrada, a insuperável chama da morte. Envergava uma armadura completa prateada, com os raios da lua endornada por detalhes dourados no peito, que formavam desenhos complexos no metal espelhado. O capacete de crista vermelha e queixada pontuda fora posta de lado, deixando aparentes as feições masculinas, a barba por fazer e o rosto cheio de cicatrizes horríveis, adquiridas nas batalhas primevas. Confronto ancestral sucedido antes mesmo da criação do universo. Miguel era o mais forte dos 5 arcanjos, o primogênito, o herdeiro do Criador. Seu cabelo negro e comprido era cortado por uma mecha alva que corria à nuca, e os fios estavam presos em um rabo de cavalo pouco alinhado. Se avistado por olhos humanos, poucos o reconheceriam como uma entidade celeste, não fossem as asas branquíssimas afiadas como navalhas. O vento ameno da aurora agitou o cabelo do príncipe e soou como apito aos ouvidos de Uziel. O visitante estacou a 10 metros do guardião na parte mais baixa da escadaria. Silenciosos, os 2 gigantes se encararam, Miguel forte e confiante, Uziel indignado e decidido. O invasor levantou sua espada em posição de defesa, segurando a arma com ambas as mãos. Saia do meu caminho, Miguel. Estou reivindicando o direito de visitar nosso pai, Yahvé, em seu leito de repouso. É meu direito como arcanjo e descendente do Criador. Por um momento, o príncipe nada disse e, em seguida, desceu um degrau. Você não vai a lugar nenhum, caro irmão. Minha paciência esgotou-se. Estou farto de sua insolência. Sou o príncipe dos anjos e isso significa que sou o líder dos arcanjos também. A minha palavra é lei, determinou. Yahvé está dormindo, como sabemos, e não pode ser perturbado. Estou aqui para defendê-lo, e não será você
ou qualquer outro que me destituirá da minha função principal. Uziel pareceu ainda mais irritado. E como saberei que ele está mesmo aí dentro, Miguel? Você nos diz o mesmo há milênios, insistindo que um dia o Criador despertará para punir os injustos, pois eu digo que esse dia chegou. A podridão tomou conta do mundo. Já é hora de sabermos se o que fala é correto. Atreve-se a questionar meus comandos. Sou seu irmão mais velho. Não duvide de seu comandante. Veja aonde você nos levou e pergunte a si mesmo se é realmente algum tipo de líder. Gabriel arrastou a metade dos nossos anjos para uma guerra civil contra nós e Rafael nos abandonou caindo em desgraça. Se você se opuser a mim, que outro arcanjo terá a seu lado? Lúcifer, ironizou, evocando o nome do maior de todos os inimigos do céu. Lúcifer, o arcanjo sombrio, expulso pelo próprio Miguel do paraíso, com sua horda nefasta. O príncipe dos anjos lançou ao invasor um olhar de desdém, ao mesmo tempo em que levantava sua espada fulgente. Eu não preciso de você, Uziel. Não preciso de ninguém. Então o guardião empunhou a sua arma e a moveu para o ataque. Suas chamas cresceram e a luz do fogo sagrado refletiu nos olhos castanhos do príncipe. Uziel sentiu vontade de fugir ante a majestade do inimigo, mas sua pujança o motivou ao embate. Então é verdade, não é? É verdade que Gabriel disse a seus anjos? Mas antes que Uziel terminasse, Miguel alçou voo, abriu as asas e desceu para ferir o irmão com um golpe violento de espada. Ofuscado pelo brilho do sol, o visitante quase não se esquivou, mas conseguiu rolar para o lado no instante preciso. Um estrondo titânico abalou a montanha e a lâmina flamejante tocou a escadaria de mármore, abrindo uma fenda larga no solo. O invasor teria caído pela encosta do morro, não tivesse adejado em reflexo. Ascendeu às alturas e em seguida mergulhou, aterrissando em um sítio acima do guardião, muito perto da passagem ao santuário. Dando as costas ao perigo, disparou-se para dentro do templo, subestimando a potência de seu algoz. Mesmo entendendo que jamais venceria o impiedoso vigia, Uziel continuou em sua trilha. Queria entrar no santuário do alvorecer e vislumbrar a face do Onipotente, só mais uma vez, nem que isso lhe custasse a vida. Se o Altíssimo estivesse realmente adormecido, ele teria obtido a resposta que procurava. De que sua luta ao lado do arcanjo Miguel tinha sido legítima. Mas, e se nada encontrasse? E se Yahvé não estivesse deitado em Tsefon? Essa hipótese o apavorava, mas ainda assim pereceria feliz, sabendo que desafiara seu tirânico irmão,
mesmo que num derradeiro momento. Teria então se redimido de todas as matanças, de todas as catástrofes que promovera, de todos os cataclismos que comandara. Correndo e voando, ele pulou para o interior do edifício, venceu as colunas e ultrapassou o umbral de entrada. Uma luz intensa confundiu seus sentidos, mas logo a vista se adaptou à claridade. No centro do grande aposento surgiu um pedestal trabalhado e sobre ele descansava um livro grosso, de aparência antiga, escrito por dentro e por fora. Aquele era o livro da vida, um magnífico artefato deixado ao príncipe dos anjos pelo próprio Deus e que revelava em detalhes toda a história do sétimo dia, desde a criação do homem até o crepúsculo dos tempos. Estava marcado com um código secreto dos Malaquins, um idioma anterior à aurora do mundo. Miguel nunca deixava que qualquer um se aproximasse do tomo, e a sua obsessão pelo objeto chegava a ser psicótica. Quando percebeu o que se passava, Uziel sentiu as costas rasgarem em um corte abrasado. A dor do fogo queimou suas asas e o sangue escorreu pelo ferimento. Como um raio certeiro, a espada flamejante do furioso Miguel dilacerou suas costas, lançando o invasor ao estado letal. Atordoado, desabou contra o chão, largando o sabre e se esticando à espera da morte. O guardião pisoteou o busto do visitante, esmagando o metal da armadura dourada. Então apontou a lâmina ao rosto do irmão, em prelúdio ao choque final. Miguel, você nos traiu, protestou o ferido, cuspindo um refluxo de sangue. Você traiu a confiança dos arcanjos e de todos os celestiais. Eu não traí ninguém, Uziel. Foi você quem traiu a si próprio. Onde está Deus, Miguel? Onde está o nosso Pai luminoso? Prestes a desfalecer, Uziel ainda resistia, procurando resposta à sua busca desesperada. Não distinguira sinais do Altíssimo no templo de mármore, apenas os contornos de um livro envelhecido. O que teria acontecido ao Criador? O Onipotente está aqui mesmo, Uziel. Será que não percebe? Ele está aqui no santuário do alvorecer. Uziel maneou a cabeça, convencido da insanidade do irmão. Yahvé está morto, é isso. Ele morreu ao fim do sexto dia. Não está apenas adormecido como você contou. Você nos enganou por todos esses anos. Príncipe Celeste acusou. Eu me sinto envergonhado por ter acatado as suas ordens, mas estou feliz por ter enfim alcançado a verdade. Assim, Uziel se acalmou. A vida o estava deixando, mas ele havia cumprido sua missão.
Agora, a sua essência vital poderia finalmente se dissipar e regressar ao ventre do infinito. Pronto para execução? Miguel deteve a espada por mais um segundo. Perdeu o juízo, pobre irmão. Se preferisse esperar só mais um pouco, não estaria agora estendido nesse piso gelado. A roda do tempo não tardará a anunciar o apocalipse. Mas não é sua culpa. Você não poderia ter feito nada para evitar o destino. Assim está escrito, completou o fatalista. Então o príncipe levantou a sua lâmina e Uziel aguardou a sentença. Não me tome por louco, acrescentou o arcanjo Miguel em inesperado discurso. Antes que morra, quero que saiba que só digo a verdade. Faço tudo pelo bem da criação. Deus está adormecido. E se você não o encontrou quando entrou nessa sala? Pausou e em seguida atacou com a espada, perfurando o estômago do moribundo. É porque não teve a dignidade de olhar para trás. Quando a arma encravou, o invasor se contorceu em espasmos de dor. Miguel trespassara seu peito, a parte mais sensível da anatomia angélica, onde está concentrada toda a essência celeste, toda a energia sagrada, todo o poder da aura pulsante. Com uma mão, o príncipe despedaçou a couraça e com a outra arrancou o coração do irmão. Uma luminosidade mística envolveu o cadáver e o corpo se dispersou em vibrações cintilantes. E esse foi o fim do arcanjo Ziel, patrono da casta dos querubins. Vitorioso, Miguel se aproximou do pedestal onde repousava o livro fechado. Deslizou os dedos sobre as inscrições e sublinhou com os olhos os caracteres marcados. Virou-se para trás para a nave do templo, agora vazia. Então voltou a atenção ao tomo sagrado. Com um misto de seriedade e loucura, o arcanjo falou num sussurro. Concordo com você em um ponto, irmão. Chegou o dia de Deus despertar do seu sono. Rio de Janeiro, costa leste da América do Sul, em um futuro próximo. O rei caído de Atlântida. O sol estava se pondo, em pé sobre a gigantesca mão da estátua do Cristo Redentor. O anjo renegado observava a cidade, a aproximação do crepúsculo, sua expressão inabalável e serena era de alguém que muitas vidas vivera, de um andarilho que percorrera o mundo, desvendara seus infinitos mistérios e enfrentara toda a sorte de criaturas, abissais e celestes. Mas era também um semblante de um pioneiro que visitara nações já perdidas, se sentara em mesa com grandes homens de outrora. Era como se, nas profundezas daqueles olhos cinzentos, estivesse gravada uma parte singela de cada civilização, de cada povo, de cada cultura ancestral e moderna.
das torres resplandecentes de Atlântida às pirâmides da Babilônia, das cidades-estados gregas à majestade do Império Romano, das catedrais medievais às caravelas de Sagres, das campanas napoleônicas ao horror nuclear. A história de toda uma espécie vivia agora na mente do fugitivo, um guerreiro de jovem aparência, tão preservado quanto os mortais no auge da casa dos 30. Às vezes, o lutador ficava imóvel por horas em absoluto silêncio, meditando sobre os amigos já mortos, para que jamais lhes deixassem a memória. Padecia de um único temor, o medo de esquecer seus ideais, o seu passado e a sua luta incansável. Uma rajada de vento sacudiu a montanha, balançando os loiros cabelos do renegado. Ele os prendeu com uma fita e caminhou sobre a estrutura de pedra. Seu equilíbrio era impecável, mesmo na estreita passagem que contemplava o braço da escultura titânica. Não se parecia com um anjo de fato, porque escondia as asas enfiadas na carne. O rosto era tipicamente nórdico e o corpo atlético, forte e delgado. Guardava um aspecto felino, era a face de um caçador, sempre alerta ao perigo e pronto a responder ao ataque. A barba mais espessa à volta da boca formava um cavanhaque dourado e as roupas escuras delineavam uma silhueta sombria, estático, inabalável ao vento. O querubim esperava por algo. Provava o cheiro do ar, escutava o movimento das nuvens e enxergava a despedida do sol. Dali do cume da imensa montanha, mesmo os maiores arranha-céus eram agulhas, farpas minúsculas no coração da cidade. As águas da Baía de Guanabara, cercada pelo morro do Pão de Açúcar, refletiam um róseo brilho poente. Foi então que, à contemplação da paisagem, o Celeste percebeu quanto a metrópole crescera desde sua chegada ao Brasil. Haviam exatos 300 anos. As praias estavam interditadas e as fábricas poluíam a Bahia. As pessoas haviam construído pontes e ruas e levantado antenas no alto dos morros. Agora era só uma questão de tempo até que o sol extinguisse seu fogo e a civilização mortal perecesse. E o gigante dos tempos entendeu por que estava triste. Por mais que um dia tivesse sido um anjo, ele agora era humano também. O tecido da realidade tremeu e um trovão correu pelas nuvens. A membrana mística e a película invisível que separa o mundo físico do espiritual fora abalada, lançando ao plano material dois visitantes, duas entidades tão fortes quanto o general exilado. Uma delas se materializara à distância e permanecia parada sobre a grade de ferro que circulava à base da estátua. Emanava uma aura terrível, maléfica e cheia de ódio e furor.
O segundo era amistoso e não desejava combate. Apareceu ali perto, por cima do ombro do Cristo, próximo ao anfitrião renegado. Coxo caminhou ao encontro do anjo guerreiro, apoiando em uma bengala afiada. Eiblon, o anjo renegado, sussurrou o forasteiro, evocando o verdadeiro nome do general. Imaginei que o encontraria aqui. De certa forma, não deixa de ser irônico. A criatura saiu das sombras e, tal como um lutador, parecia um homem comum, maduro. Tinha o corpo largo e maciço, mas era mais baixo que o celeste. Usava um terno alinhado, imitando os trajes mundanos. Uma barba escura cobria-lhe a face, delineando o queixo redondo. Nos braços de Deus, completou. Orion, o rei caído de Atlântida. Era assim que o chamavam. Pensei que você viesse sozinho, reagiu o querubim, fitando o demônio disfarçado de gente, trepado na grade metálica 30 metros abaixo. Ah, sim, Apolion. A atenção de Orion se desviou para a mureta de ferro. Sinto muito, tive que trazê-lo. Ordens do chefe. As montanhas, enfim, engoliram todo o lume do sol vespertino e o oceano aguardou o nascimento da lua. Já na penumbra da noite, Eiblon virou-se para encarar seu velho confrade. Um anjo caído, hoje um dos duques do inferno, um monarca falido que havia seguido as hostes de Lúcifer nos tempos da guerra no céu. Orion, em consideração à nossa antiga amizade, aceitei me encontrar com você. Quero deixar bem claro que esse é o único motivo. Seu mestre me traiu, o demônio que o acompanha, e ele se referia ao implacável Apolion, um assassino terrível, conhecido por ter vitimizado 10 dos 18 renegados. Matou muitos de meus amigos. Ademais, eu nunca simpatizei com os condenados do porão. Era uma gíria que definia o inferno. Portanto, seja breve. O tempo corre. O rei caído sorriu. Aquele era o antigo Eiblon, sem dúvida. Seu bom camarada, que às vezes o visitava em Atlântida e se sentava ao banquete nos dias festivos. O general não havia mudado. Orion o admirava, porque apesar das provações, das perdas e perseguições, ele não esquecera seus verdadeiros valores. Desafiara a todos para defender uma causa e por ela continuaria lutando. Quisera eu ser como ele, pensou o monarca, mas reconhecia também o revés da liberdade. A morte e a solidão acompanhavam os exilados e, de repente, Orion achou que, mesmo que tivesse escolhido o caminho dos bravos, talvez não conseguisse trilhá-lo. Então você também notou, não é? Instigou o infernal. Os sinais, eles são a prova definitiva que o 7º dia está terminando e com ele toda a vida humana. O Apocalipse. Orion estava certo, os sinais eram evidentes.
Todos os símbolos e profecias apontavam para o juízo final. Eu sou o anjo renegado, o último ainda vivo. Estou condenado a viver nesse mundo físico. Não posso mais cruzar o tecido da realidade como vocês. Mas não é preciso ser muito esperto para notar que o Amargedon se aproxima. O guerreiro fez uma pausa e então concluiu. É triste pensar que tudo o que fizemos foi em vão. Orion achegou-se ao exilado e tocou-lhe o ombro. Mesmo manco, equilibrava-se com maestria no braço da estátua de pedra, arrastando a bengala. Não há mais saída, Orion, continuou o fugitivo. Não há mais esperança. O arcanjo Miguel finalmente conseguirá o seu intento, mas dessa vez ele não enviará seus anjos. A civilização humana arruinará a si própria e contra os homens nada podemos fazer. Seguiu-se um longo silêncio e a conversa penetrou a noite cerrada. Eiblon continuava atento à silenciosa presença de Apolion, o exterminador, que o observava de longe. Os dois eram inimigos declarados, desde os tempos em que ambos eram generais no paraíso. Apolion também era um anjo caído, como Orion e Lúcifer. Era aquela uma contenda milenar e brigas ancestrais só se resolvem na espada. Há muitos anos eu fui o príncipe de Atlântida, começou o visitante. Como um deus, governei a cidade. Cada humano era para mim como um filho. A felicidade estava em todo lugar e quase não existia sofrimento. Naquela época eu tinha um amigo. Era um formidável guerreiro, um soldado valente e sábio. Não raro, ele vinha a meu palácio, falávamos à multidão e depois cantávamos louvores ao Altíssimo. Mas um dia terminou a utopia. A fúria dos arcanjos devastou a minha ilha e o povo morreu. Com ela, acabou também meu sonho, meu desejo de difundir a perfeita civilização, sem dor ou miséria. Quando regressei ao salão celestial, soube que meu amigo, o general incansável, havia enfrentado os primogênitos, e a coragem dele me fez prosseguir. Tudo o que eu queria era vingança. Então, desesperado, aceitei as ideias de Lúcifer. É verdade que fomos derrotados e que tenebrosa foi a nossa punição, mas nunca me arrependi de ter confrontado o opressor. Para isso, me inspirei em alguém. O olhar voltou-se ao lutador. Por toda a sua vida você lutou, general. Não pode desistir logo agora. E qual é sua proposta? Perguntou, amolecido pela confissão do monarca. Sei que Lúcifer o traiu. Talvez ele não seja a criatura mais justa do universo, mas é quem melhor conhece as fraquezas do tirânico Miguel. Todos no inferno e no céu esperam pelo derradeiro confronto, a batalha do Armagedon, que antecederá ao despertar do Altíssimo. O combate é a nossa última chance de despojar o príncipe dos anjos,
antes de o Criador voltar à cena do cosmos. Os vencedores estarão mais perto de Deus e a Ele apresentarão as suas armas. Quando Yahvé acordar, punirá os perversos, e não há dúvida que Miguel será o primeiro a ser condenado por ter usado a palavra do Altíssimo para justificar tantos massacres. Então, por que não esperar simplesmente? Por que não aguardar o regresso do reluzente? Não sei quanto a você, mas nós queremos vingança, rebateu e analisou o rosto do sofrido fugitivo. Tudo o que quero é justiça. Que seja, chame-a como quiser. Seus interesses estão ligados aos nossos. Miguel se prepara para a guerra e temos um inimigo em comum. O que está propondo é uma aliança, digeriu o guerreiro incrédulo. A estrela da manhã quer você ao nosso lado. Seu mestre sabe que eu nunca me uniria a ele, não depois de ele ter nos enganado e denunciado a conjuração. Se eu tiver que lutar essa última batalha, não será sob as asas de um maldito farsante. Orion já esperava aquela resposta e chegara a julgar estúpido seu senhor por tê-lo enviado à terra com tão inusitada proposta. Mas muitas vezes o rei caído se surpreendera com a perspicácia do arcanjo sombrio. Assim, preferiu não julgá-lo precipitadamente. Eu entendo todas as suas preocupações, mas desta vez é diferente. Esse é o embate final de uma guerra que persiste por milhares de anos. Não haverá outra oportunidade para derrotar o arcanjo. Eblon cerrou os punhos e fechou os olhos em ligeira meditação. Tudo o que ele mais desejava era completar o ministério de sua vida, enfrentar o príncipe celeste e vingar a memória dos renegados. O anjo guerreiro sabia que jamais venceria uma guerra sozinho, mas certamente aquela guerra não seria vencida sem ele. Depois de tantas batalhas e de tantos combates, o fugitivo era o comandante ideal, mais indicado para dirigir um exército hostil ao tirano. Mas, controlando ou não uma armada, Eblon desafiaria Miguel mais cedo ou mais tarde, porque essa era a sua demanda vital, o sentido de sua existência. O duelo só seria possível quando o tecido da realidade caísse, já que o exilado estava preso em seu corpo físico e, portanto, incapaz de passar ao plano espiritual e de viajar ao paraíso. E a membrana só desapareceria à conclusão do Apocalipse. Mas caso entrasse em acordo com Lúcifer, teria o diabo meios de pôr o príncipe e vagabundo cara a cara para uma peleja mortal? Estarei esperando por você nas proximidades da ponte Rio-Niterói daqui a 4 dias, disse Orion, quebrando o silêncio. Se você não estiver lá, voltarei ao Seol e direi a meu mestre qual foi a sua resposta. O renegado concordou com um tímido sinal de cabeça. Não descuidava nem um instante de seu odiado rival, o demônio Apolion, ainda empoleirado no gradeado.
Era fortíssimo tal exterminador, um demônio guerreiro pertencente à casta dos Maliquins, os soldados do inferno. A pele era morena, como a dos beduínos, e os cabelos negros e ralos. Vestiam sobretudo marrom, muito batido, e roupas grossas. Tinha, assim como Eiblon, instintos de predador, e é claro que estava preparado para avançar caso o Celestial explodisse e saltasse para atacá-lo. Orion andou para as trevas, mas acrescentou num sussurro antes de desaparecer no escuro: "Quero que fique com isso." E sacou do bolso um fragmento de pedra. Era um estilhaço negro de basalto, com a superfície marcada por um símbolo em baixo relevo. "É a runa atlântica da paz", reconheceu Eiblon. "Era parte do monolito que levarei na praça central de Atlântida. Foi a única coisa que sobrou da minha cidade." Orion completou melancólico. "Eu me lembro", respeitou o guerreiro, aceitando o presente. Eiblon não era o único a sofrer com as memórias passadas. Orion também tinha seus próprios fantasmas, e talvez fosse a dor que os unisse, a nostalgia inesquecível daqueles dias de glória. Compreendeu então mais uma das grandes emoções humanas. A ligação entre demônio e renegado era forte, porque compartilhavam das mesmas lembranças. E essas recordações são invioláveis, precisamente porque se transformam em lugares místicos, inalcançáveis, ícones para uma mente sofrida. Quando a lua nasceu, arrastando o anil da primavera, os dois infernais já haviam sumido. A membrana fora novamente partida, e agora Orion e Apolion estavam a caminho do inferno. "Lúcifer foi muito esperto ao mandar você até aqui, rei caído", sussurrou o Celeste. "É o único a quem ouço, mas estarei preparado para tudo, como sempre estive." Desceu da estátua com um pulo e tomou a estrada em retorno à cidade. Vou parando por aqui e continuaremos no próximo vídeo com o Castelo de Luz. Valeu, galera! Até a próxima! Beijo! Mua.